temos estudado aqui, nestes últimos domingos, sobre um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que, como a gente viu há 2 ou 3 domingos atrás, um Deus que criou o universo, um Deus que fez todas as coisas, um Deus grande, um Deus poderoso. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais nos aproximamos dele, mais a gente vê que nós somos pequenos, mais nós enxergamos a grandeza dele e o quanto nós precisamos mudar para nos aproximar dele. Afinal de contas, Deus é santo. E nesse processo de aproximação, de conhecimento, segundo a Bíblia, como eu disse, Deus é santo. Nós pecamos e precisamos da graça de Deus. Nós precisamos e desejamos nos aproximar mais de Deus. E nessa aproximação, quanto mais a gente se aproxima, mais os nossos defeitos aparecem. E como estudamos semana passada, nós precisamos nos converter, nós precisamos confiar, nós precisamos firmar os nossos pés, os nossos passos em Cristo Jesus. E nesse processo de conversão, uma das questões mais importantes que afetam a vida dos cristãos de hoje, a gente vai estudar na Bíblia, claro, exemplo de pessoas que no passado viveram isso, mas hoje isso vive-se numa intensidade muito maior. Por isso o tema de hoje: chega de mentiras. Vivemos num tempo de gente mentirosa. Basta você ligar a televisão, você vê o rosto de políticos conhecidos. Foi-se comprovado que eles desviaram dinheiro, comprovou-se que eles fizeram falcatruas, e eles ainda têm uma cara que era para ter entrado aqui, não sei porque não entrou, mais ou menos como do Pinóquio de antigamente, aquele Pinóquio que graças a Deus vai entrar, né? Isso, obrigado. Isso que a gente combina antes, imagina se não combinasse, né? Mas valeu. Tem muitos que são assim, se realmente, como na lenda, no conto, o nariz das pessoas crescesse quando elas mentem, político ele ia ter o nariz daqui do outro lado da rua, de tanto que mentem. E mentem descaradamente. Tem alguns deles que estão presos, e quando eles são entrevistados, ou têm acesso a ele, eles dizem: não é meu, não fui eu. Mas está comprovado, tem e-mail, tem transferências, existem contas do exterior ligadas a você, alguns até no próprio nome. Não, mas não é minha, não é meu. Eles têm uma capacidade de mentir, me permite essa expressão, fantástica. E como no tempo que nós vivemos, ele é tão difícil, que hoje vive-se a mentira em todos os níveis. Em todos os níveis vive-se mentiras. Eu estou falando em todos os níveis, inclusive pessoas dentro da igreja. Porque veja, quando nós recebemos Jesus como Salvador, entregamos a nossa vida a Ele, como eu disse, Deus, o grande Deus, o poderoso Deus, é santo. Na sua santidade, Ele enviou Jesus para morrer na cruz por nós, para nos dar uma nova vida. E quando nós o reconhecemos como Senhor e Salvador, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, porque diante de Deus, só através de Jesus é que a gente consegue voltar a ter comunhão com Deus. Quando a gente parte desse processo, quando a gente entrega a vida, quando a gente reconhece o senhorio dEle, a partir desse momento, a gente estudou semana passada, a gente está indo num caminho, de repente existe uma conversão. Eu era assim, aí agora eu me converti, e agora eu sou assim, eu vivo assim, eu ando assim. Nesse processo de conversão, não era para a gente viver o que se vive hoje de mentiras entre pessoas, nos relacionamentos, nos negócios. Não era para haver
mentiras no meio do povo cristão. Mas, eu não sei quanto a você, mas eu já convivi com várias pessoas que, para fazer negócios, tiveram que mentir. Para, por exemplo, o Mino ganhar a mina, ele precisa às vezes mentir. A mina, para ganhar o Mino, às vezes ela mente. Às vezes no relacionamento de amizade, as pessoas mentem para manter a amizade. Às vezes no relacionamento conjugal existe mentira. Às vezes até no relacionamento familiar, pais que mentem para os filhos e filhos que mentem para os pais. O que mais a gente vê nos dias de hoje são pessoas vivendo uma vida de mentira, uma vida mentirosa. Gente que eu estou dizendo, já que nós estamos aqui num lugar onde a gente crê que o Deus vivo está presente, e Ele está, porque Jesus disse, 2 ou 3 reunidos eu estou presente, então Jesus está aqui. Com a presença de Cristo aqui, quando a gente começa a estudar sua palavra, a gente começa a olhar para dentro de nós. Porque seria, me permita essa expressão, muita cara de pau você ir na igreja, você dizer que ama a Deus, que adora a Deus, que Ele é o Deus da sua vida, e você vive uma vida de mentira. Por exemplo, na igreja você parece santo, lá fora a pessoa pinta, borda, mente, rouba, engana. Quer dizer, se a gente está na presença de Deus, e vamos partir do princípio que Deus, na sua grandeza, na sua onisciência. Por que onisciência? Porque Deus sabe de tudo. Salmo 139 diz, salmista Davi escreveu, que antes da palavra chegar na minha boca, Deus já sabe o que eu vou dizer. Então Deus, Ele está em todos os lugares, Deus vê tudo, Deus ouve tudo. Deus sabe a minha condição e a tua condição hoje aqui. Deus sabe quem está aqui hoje em verdade ou em mentira, Deus sabe. E Ele está nos dando uma oportunidade de nós nos avaliarmos, de nós olharmos para dentro de nós e realmente viver um novo tempo. Por isso que falar a verdade é sempre bom. Falar a verdade evita uma série de problemas. E lembre-se, eu já falei sobre isso aqui outras vezes, a palavra de Deus, o Evangelho é verdade. Mas ela não foi feita para você pegar essa verdade e socar na cabeça das pessoas, tentar enfiar na cabeça das pessoas, martelar na cabeça das pessoas. Não, longe disso. A gente tem que aprender a se comunicar e a mostrar a verdade da palavra. Porque o próprio Jesus disse, se vocês conhecerem a verdade vos libertará. Quando a gente conhece a Bíblia, quando a gente estuda a Bíblia, a gente conhece Deus, quando nós nos aproximamos dele, tudo que está de ruim em nós, a presença de Deus, sua iluminação, o seu poder, ele vem clarear, e ele mostra. E quando isso vem à tona, quando nós olhamos para nós mesmos, nós temos duas opções. Ou a gente continua vivendo na mentira, ou a gente passa a falar a verdade, a viver uma vida de verdade. Então não adianta eu vir à igreja e viver uma vida aqui de santidade dentro da igreja, se lá fora, aonde eu deveria realmente viver uma vida de santidade e ser um modelo para as pessoas, para que as pessoas pudessem ver o seguinte, poxa, mesmo no século 21 de tanta gente mentirosa, existem pessoas que ainda falam a verdade. Aquele homem ali, aquela mulher lá, aquele jovem ali que trabalha lá naquele departamento, ele fala a verdade, é incrível. Aliás, antigamente, nos primórdios da humanidade, vou falar de 30 anos atrás. 30 anos atrás, quando o cara ia ser contratado numa empresa, ou a mulher, quando se anunciava como assim, cristão, eu sou cristão, eu sou... Na verdade, naquela época falava assim, eu sou crente. Ah, você é crente? Opa, vou contratar. Porque crente, há 30 anos atrás, ele não chegava atrasado. Ele não inventava mentira, ele não mentia. Era aquela pessoa assim de confiança.
Interessante que passaram-se uns 30 anos e hoje mudou, né? Hoje as empresas, quando elas perguntam entenda essa expressão, religião da pessoa, se a pessoa escrever lá cristã, ele fala, ixi. Porque as pessoas olham para a televisão e vê o que passa na televisão. Homens pegando textos bíblicos e inventando mentiras para tirar o dinheiro das pessoas. As pessoas hoje não querem mais saber de igreja. Elas não querem mais saber de Deus. Por conta das pessoas que se dizem cristãs e não são. Porque partimos de um princípio que todo cristão, ele é convertido. Eu insisto nessa tecla já há anos. Conversão é algo muito importante na vida do cristão. Conversão, volto a repetir, nós estudamos semana passada. Eu caminhando aqui, aí de repente Jesus me acenou aqui, eu olhei para ele e eu converti. Eu ia para cá, agora eu vou para cá. Eu vou seguir Jesus. Isso é conversão. E nesse processo de conversão, uma das coisas importantes que precisa assumir da vida de muito crente hoje é mentira. Por isso que a gente vai estudar. Eu quero começar falando de uma história que aconteceu isso num tempo atrás. Diz que 3 estudantes, eles não fizeram o exame porque eles não estudaram. E eles elaboraram um plano. Eles sujaram-se com graxa, óleo e gasolina e foram ao professor. E disseram, professor, pedimos desculpas, mas não podemos vir ao exame, pois estávamos num casamento. E no caminho de volta o carro quebrou, por isso estamos tão sujos, como o senhor pode ver. O professor entendeu e deu-lhes 3 dias para se prepararem. Após esses 3 dias, eles foram ao exame, muito bem preparados, porque tinham estudado e estudado bastante. Aí o professor colocou-os em salas separadas e aplicou a prova que tinha apenas 4 perguntas. Quem casou com quem? Que horas o carro quebrou? Onde exatamente o carro quebrou? E qual é a marca do carro? E uma nota embaixo. Se as respostas foram idênticas, vocês já estão aprovados. Imagina o que aconteceu com aqueles alunos. Outro fato que aconteceu essa semana, acompanhando, acho que quarta-feira, acompanhando o jornal, zapeando na televisão, tal. Às vezes quando eu chego à tarde em casa, eu fico mexendo no controle, zapeando, tal. E encontrei lá o programa lá da Atena, que é o filho dele agora que apresenta há alguns dias. E uma notícia me chamou a atenção, no momento que eu estava passando. O camarada foi morto, sem saber por que ele foi morto. E aí me chamou a atenção, falei, por que será que aconteceu? Bom, um casal, aqueles casais, aquelas pessoas que, tipo, não são casadas, mas vivem juntas, vivem igual cão e gato, entre indas e vindas, ou idas e vindas. Eles estavam no bar, e lá no bar começaram a discutir a relação. E nessa discussão a mulher acabou dando um tapa, acho que no cara, se eu não me engano. O cara ficou bravo, o cara começou a brigar com ela, começou a falar palavrões para ela dentro de um bar. E ele disse para ela, eu acho que você tem um amante. Nesse mesmo instante, o irmão do dono do bar, um rapaz bacana, trabalhador, que a família está chorando, perdeu um cara trabalhador, um cara bacana, um cara honesto, estava entrando no bar para falar com o irmão dele. Aí a mulher chega e mente, e fala para o marido, ou para o amante, ou para o raio que o parta lá, enfim. Ele é o meu amante. Ah, é? Ele pegou uma faca, foi lá e matou o cara com várias facadas. Por causa de uma mentira. O inocente morreu. Por isso que a Bíblia diz que não existe dúvida. Deus odeia a mentira. Deus não aprova o mentiroso. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que a mentira tem um grande poder de destruição.
vários textos, e é por isso que eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem vários textos que relatam histórias. Histórias de pessoas que viveram a verdade e histórias de pessoas que mentiram. Tem várias histórias, várias. Eu citei aqui, eu vou citar na verdade 2, mas existem várias. Preparando isso, me lembrei uma de um camarada que ele tinha filhos, o seu filho casou, e o filho mais velho, esposo de uma mulher que eles estavam vivendo, de repente o cara morre. Aí o outro, que naquela época tinha que assumir a mulher do irmão, que se ele não fosse casado, ele tinha que assumir. E aí o pai disse, olha, você sabe, a lei, a responsabilidade, você tem que assumir a mulher do teu irmão para ele ter descendência. Aí quando ele assumiu a mulher, quando ele se deitava com ela, no relacionamento sexual, ele não conseguia deixá-la grávida, porque ele deixava, como diz o texto, o sêmen dele derramado no chão. E aquilo trouxe morte para a vida dele, porque diz que Deus matou o cara. Aí o pequenininho, ainda era pequeno, 12, 13 anos, o pai disse, olha, agora eu só tenho ele, vai para a casa da tua mãe, espera lá, quando esse crescer, ele assume você. Só que o tempo passou, e o pai, ele se esqueceu da promessa que ele tinha feito. E de repente um dia a mulher soube, olha, o teu sogro está vivendo bem, o outro menino cresceu, e ele não está nem aí para você. Ah, é? Aí ela foi, se vestiu de prostituta. O cara tinha perdido a mulher, saiu para procurar prostitutas. Usavam aqueles panos, né, antigamente. E você chegou perto dela, e chegando perto dela, ela chamava Tamar. E quando chegou perto dela, ele não reconheceu por causa dos olhos. Ele disse, pô, essa mulher, naquela época, a prostituta era chamada de prostituta escultural, as mais bonitas. E aí ele disse, poxa, eu quero me deitar com você. E se deitou, pagou, e a mulher ficou grávida. E aí ele gostou tanto que ele disse assim, como é que eu faço para ter você de novo? Me dá alguma coisa sua. E aí ele pegou algo muito importante dos homens da época e deu para ela. Alguns utensílios dele. Passados-se 3, 4 meses, ele fica sabendo que a nora ficou grávida. Aí ele fala, pois pegue essa mulher, leva para fora da cidade lá e apedreja essa mulher. Se ela não explicar o que aconteceu, apedreja. O texto de Gênesis diz que ela disse, o cara que me deixou grávida é dono disso aqui, ó. E quando levou para ele, ele viu e falou assim, pô, eu tentei dar um chapéu nela, mentindo para ela, e no fim ela que me enganou. Que a mentira tem a perna curta. Já ouviu falar aquele velho deitado, quer dizer, aquele velho ditado, que a mentira tem a perna curta? A Bíblia, Jesus disse isso de uma outra forma. Jesus disse o seguinte, não há nada que esteja encoberto que não venha a ser revelado. Por isso a mentira tem um grande potencial para destruir vidas, relacionamentos. Deus, quando tirou o povo do Egito, quando o povo estava ali sendo tratado por Deus, e Deus trouxe para eles ensinamentos através de Moisés, trouxe leis. Dentro dessas leis, acompanhe aqui no telão, Levítico capítulo 19, versículo 11, você que gosta de anotar, anote. Deus disse para o seu povo através de Moisés, não furtem, não mintam e não enganem uns aos outros. Não furtem, não mintam e não enganem uns aos outros. Aí quando a gente lê a Bíblia, você lembra da história de Adão e Eva. Gênesis capítulo 3, acompanha aqui também no telão, versículo 1. Diz que ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Quer dizer, ela colocou em xeque a palavra de Deus. Versículo 2, respondeu Eva, a mulher, à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim? Versículo 3, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Versículo 4, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus, versículo 5, sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês
como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quem lê Bíblia sabe da história. Eva pegou aquele fruto, que a própria Bíblia diz que era um fruto agradável aos olhos, bonito, belo e agradável aos olhos, e não era maçã, tá, gente? Tem gente que vê, tem muita gente que fala, a Eva comeu a maçã e pecou. Não, não era maçã, era o fruto do conhecimento do bem e do mal, tá? Não era nada de maçã. Ela pegou o fruto que era agradável aos olhos, que ela pensou, poxa, isso vai me dar conhecimento, comeu. Depois ela levou e Adão comeu, e os olhos deles foram abertos. Eles não morreram assim, essa carne aqui. Mas espiritualmente eles morreram, e quando Deus se aproximou, quem lê a Bíblia sabe, eles foram tirados daquele lugar. Que a proposta do diabo é essa. A proposta do diabo é dizer para mim, para você, quando a gente lê na Bíblia, ele diz o seguinte assim, olha, não é bem assim. Não é bem assim. É óbvio que você pode fazer de outro jeito. Por exemplo, a gente ensina aqui, você que é jovem, tá? Você pretende se casar, tá? Então se guarde, sexualmente falando, para depois do casamento. Porque a Bíblia ensina que sexo antes do casamento vai trazer problemas para você. Sexo antes do casamento é pecado. E Deus é santo. Deus odeia o pecado. Deus até ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Então, não viva isso. Guarde-se, como Paulo até falou. Paulo disse isso em 1 Coríntios. Ele ensinou sobre o casamento, falou o seguinte: se o cara não consegue se guardar, se a moça não consegue, casa logo, para evitar ficar se abrasando. E aí quando a pessoa ouve isso, o diabo vem e fala, não é bem assim. Você pode viver tua vida sexual, Deus só quer o teu coração. Aí o diabo vem e fala assim, escuta, você não precisa, você é homem, você não precisa ter outra mulher, você pode ter outro homem. Você é mulher, você não precisa ter homem, você pode ter outra mulher. Ah, é? Lógico que pode. Aí inventaram uma igreja para esse tipo de gente. E aí o diabo vai mentindo, e vai colocando em xeque a palavra de Deus. A mentira é a principal ferramenta do diabo na missão que ele tem de conduzir muitos para o inferno. Ele utiliza dessa forma hábil para enganar pessoas e afastar as pessoas de Deus. Porque o diabo sabe que Deus odeia a mentira. Amém? Dentro dessas histórias da Bíblia, eu gostaria de ler uma com você. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5. Glória a Deus, ele está aqui. Glória a Deus. Segundo Reis, capítulo 5, se tiver alguém sem Bíblia do teu lado, se puder repartir a leitura. A gente usa aqui na igreja já há anos a versão NVI, que é uma versão mais do português do Brasil, né, diferente das outras versões, que tem aquela versão baseada no João Ferreira de Almeida, que era português, e traduziu a Bíblia no português de Portugal. Aí veio uma revisada, tem outras, mas tem mais ou menos a mesma essência. E depois, há 20 anos, estou falando que a gente usa há 12, 13, mas há mais de 20 anos tem a versão NVI, que é o português que a gente entende, que a gente fala no Brasil. Mas ainda assim a gente vai versículo por versículo, se a sua Bíblia for diferente, você vai entender. Segundo Reis, capítulo 5. A partir do versículo 1, uma história que muitos conhecem, mas é só para lembrar. Vou ler a história toda para entender onde a gente quer chegar. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Segundo Reis 5:2, ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. 3, um dia ela disse à sua senhora,
se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Versículo 4, Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Versículo 5, o rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Versículo 6, a carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Versículo 7, assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Versículo 8, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Versículo 9, então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou a casa da porta, ou a porta da casa de Eliseu. Versículo 10, Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Versículo 11, mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Versículo 12, ele ainda diz para os seus soldados: não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Versículo 13, mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. 14, assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança, glória a Deus. Versículo 15, então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. 16, o profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. E embora Naamã insistisse, ele recusou. 17, e ainda disse a Naamã: disse Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. 18, mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor, estava dizendo isso para Eliseu, que o Senhor, o teu Deus, perdoe o teu servo por isso. Aí Eliseu, 19, disse: vá em paz. E quando Naamã já estava a certa distância, versículo 20, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: o meu Senhor foi bom demais para Naamã. Aquele arameu não aceitando o que ele lhe ofereceu. Eu juro pelo nome do Senhor, ainda uso o nome de Deus em vão, que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. 21, então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da sua carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? 22, Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu Senhor enviou-me para dizer que 2 jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. 23, claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Então ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas,
com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 dos seus servos, os quais foram à frente de Geazi levando as sacolas. 24, quando Geazi chegou à colina onde morava, ele pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. 25, depois ele entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E Eliseu, perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar nenhum. 26, mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. 27, e o último: por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. E o texto encerra dizendo: então Geazi saiu dali da presença de Eliseu já leproso, parecendo neve. E como eu disse aqui de manhã, eu imagino a cena de Geazi mentindo. Primeiro ele mente dizendo o seguinte: o meu senhor mandou, e ele não mandou nada. Segundo, ele mente inventando uma história: olha, chegou 2 rapazes, estão precisando de roupa e uns 30 quilos de prata. Não, leva 70, leva as roupas. Terceiro, ele pega e esconde na sua casa, vai para a presença de Eliseu e fica ali quietinho. E claro, Eliseu chega e pergunta: escuta, onde você foi? Eu imagino aquela cara de Pinóquio assim, ó. E ele igual político, falando assim: foi para lugar nenhum, estava aqui o tempo todo. E Eliseu disse para ele: onde você foi? Eu estava lá em espírito, eu vi o que aconteceu. Agora não era hora disso, porque se fosse hora disso eu tinha pego. Agora não era hora disso. Mesmo porque a bênção de Deus não precisa ser paga. Deus abençoa, Deus cura, Deus liberta, Deus salva de graça. Não era para você cobiçar. Veja a expressão que ele disse: o meu senhor foi meio tonto, foi muito tonto, não pegou as coisas, eu vou lá pegar. E para pegar o que ele pegou, ele mentiu. E por causa da sua mentira, ele ficou leproso para o resto de sua vida. A doença que estava em Naamã veio para ele, segundo a Bíblia. Aí você fala assim: poxa, pastor, naquela época do Velho Testamento, o negócio era olho por olho e dente por dente. E realmente, até se você ler os textos de 2 Reis, um pouco antes, diz o texto que Eliseu tinha a porção dobrada do espírito que estava sobre Elias. E esse poder era tão grande que, segundo o texto, ele era meio, desculpa aí os irmãos, meio careca, meio calvo, né? Ele era meio calvo assim. Os caras que tem aqueles, falta aquela parte assim, né? Entendeu? Aqueles caras que cantam aquela canção do Roberto Carlos, o cara é peludo aqui, ele fala: de que vale tudo isso se você não está aqui, né? Lembra? Então, era assim antigamente, né? Aí ele passa num vilarejo e uns meninos olham para ele e falam: ô careca, ô carecão, e começaram a zoar com ele. O texto diz que Eliseu ficou tão bravo que Eliseu amaldiçoou ele. Não sei o que ele falou, mas falou alguma coisa. E diz que imediatamente saiu uns ursos, umas ursas do meio da floresta assim, e veio e despedaçou os meninos. Você vê como é que naquela época era um negócio. Aí vem Jesus e ensina o seguinte: se o teu inimigo te fizer caminhar 1 milha, te obrigar a caminhar, caminhe 2. Se ele quiser a tua túnica, dá a capa. Se ele te ferir do lado esquerdo, oferece o direito. Aí vem uns caras hoje que se diz profeta, apóstolo, tal, e começa a amaldiçoar: em nome de Jesus eu amaldiçoo você. Esse não lê Bíblia, porque Jesus jamais fez isso. Mas aí você fala: aquela época era a época da lei, e agora a gente está na época da graça.
A época da graça pode tudo, vírgula, pode nada. Porque tem um texto da palavra de Deus que trata um casal chamado Ananias e Safira, que naquela época que o povo estava se convertendo ao evangelho, lembra? Estavam caminhando para cá, se converteram. Alguns estavam mudando, Deus estava tocando no coração. E Jesus já tinha falado para uma turma antes. Enquanto Jesus estava, antes de ir para a cruz, Jesus ensinava. E num dos seus ensinamentos, ele já tinha cantado a bola. Ele disse para algumas pessoas, João 8,44, com a ajuda dos irmãos aqui no telão: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, Jesus está falando do diabo, ele fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Jesus já tinha cantado a bola antes, cuidado, a partir de agora, falem a verdade. Se vocês conhecerem a verdade, essa verdade vai libertar vocês. E aí, naquele momento em que Jesus, segundo os textos da palavra, ele ressuscitou, ele se reencontrou com os seus discípulos, ele ainda passou dias aqui nessa terra. Aí os seus discípulos viram Jesus subindo, os anjos que estavam próximos disseram: do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar para buscar a sua igreja. E aí eles esperaram, alguns deles que esperaram até o fim foram cheios do Espírito, e aí eles começam a falar de Jesus, a pregar o Evangelho. Numa pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem, e foi um negócio maravilhoso. Já imaginou uma igreja que tinha 100, 200 pessoas, de repente no outro dia tem 3.000 a mais. A igreja começou a crescer, o negócio começou a ficar assim. E é interessante que o povo, eles faziam o que eles faziam isso porque o Espírito Santo encheu o coração deles. Realmente muitos deles se converteram. Se você ler o texto de Atos, por exemplo, eu vou citar um aqui, Atos capítulo 4, versículo 32 em diante, diz que da multidão dos que creram, era a mente e o coração. Ou seja, eles tinham um pensamento igual, eles tinham um desejo igual de servir a Deus. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Versículo 33 de Atos 4, com um grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. 34, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda. 35, e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Tem um exemplo aqui, José, 36, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Aí em Atos capítulo 5, versículo 1, diz que um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Versículo 2, ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Versículo 3, então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Pedro questiona ele, versículo 4, ela não te pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava no teu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Aí Pedro olha para ele e fala assim: você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. 5, ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram e o que tinha acontecido. Versículo 6, então os moços vieram envolver o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. 7, cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. A mulher já era viúva e não sabia que estava viúva ainda. Versículo 8, Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela respondeu: sim, foi esse mesmo. Versículo 9, Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Aí ele fala assim: veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também.
Versículo 10, naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. Por último, o versículo 11 diz que grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Que hoje, a gente vive a chamada época da graça, pós-Jesus. O pessoal fala época da graça. Então pode tudo. Não pode não, viu? Principalmente mentir. Porque mentira é do diabo. Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Então quem mente é filho do diabo. Aí nesse século que a gente vive, o século 21, começaram a falar o seguinte: não, pastor, é uma mentirinha gospel. É uma mentirinha santa. Tipo assim, para manter a paz. Mentira é mentira. Pode ser gospel, pode ser santo, pode ser o raio que eu parto. É mentira. O que tem que estar na língua, na boca do cristão é a verdade. Ananias e Safira, eles não precisavam fazer aquilo. Como eu disse aqui de manhã, se você ler o texto, em nenhum momento Pedro disse o seguinte: gente, vocês se converteram? Sim, nós convertemos. Pega a propriedade de vocês, vende e traz o dinheiro aqui, porque esse dinheiro a gente vai repartir para as pessoas. Em nenhum momento você vê isso escrito aqui, apesar de hoje ter pastor que faz isso. Ou vai e vende tudo que você tem e traz aqui, depois faz prova de Deus. E a Bíblia não fala isso. Em nenhum momento você vê Pedro falando isso. Mas aqueles irmãos, eles se converteram de tal forma que eles começaram a ver as necessidades dos outros. Tipo, se o cara tinha 2 propriedades, ele vendia uma, pegava o dinheiro, parte e trazia. Alguns traziam tudo. E Pedro, quando olhou para Ananias, ele tinha tudo para falar a verdade. Pedro falou para ele: você não precisava mentir. O pior é que você não mentiu para mim, você mentiu para Deus. E eu fico imaginando aquela cara de Pinóquio, né? De Ananias chegando na igreja. Tudo bem, paz? Opa, tudo bem? Paz. Paz do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor, tudo bom? Ai, Jesus, aleluia, obrigado, Pai, que eu estou aqui no culto. Agora eu vou falar com o Pedrão ali. Ô, apóstolo, trouxe uma grana aqui, igual todo mundo está fazendo. Eu trouxe aqui, para abençoar o povo. Aí Pedro fala para ele o seguinte: por que você está mentindo? Você precisava fazer isso? A propriedade não era tua? O dinheiro era teu. Você não precisava fazer isso. Você não precisava nem mentir. Mas por causa da tua mentira, infelizmente você vai morrer. Naquele momento ele morreu. Aí o texto diz que 3 horas depois chega a mulher de Ananias, a Pinóquia. Paz, irmão, paz, irmã. Ô, irmã, tudo bem? Que bom, tal, tá. Como é que está o culto? Está rolando aí? Faz 3 horas que está rolando. E cadê Ananias? Eu não estou vendo ele aqui. Deve ter ido em outro lugar. Vamos lá. E aí, aí Pedro falou: Safira, a mulher de Ananias, faz favor, vem cá. Pois não, apóstolo. A propriedade que vocês tinham lá, como é que aconteceu lá? Vocês venderam por isso. E ela tinha toda a oportunidade de chegar a falar para Pedro assim: apóstolo, seguinte, Pedrão, meu marido, tremendo mentiroso. Eu não concordo com isso. Eu já saí de casa assim com o coração apertado. Não precisa mentir. Eu falei para ele. Não, ao contrário, ela chega e fala assim: e o nariz crescendo. Aquela cara lavada. É verdade, é verdade. É verdade. Está vendo aqueles caras ali? Pois é, o seu marido mentiu, eles levaram para enterrar, agora eles vão levar você. Morreu também. Isso na época da graça, depois de Jesus. Aí você fala: pastor, mas isso pode acontecer hoje? É lógico que pode. Você acha que Deus vai ficar permitindo que a mentira esteja no meio da igreja, no meio do povo, na língua do povo? Cristão não nasceu para mentir. Cristão não recebeu uma nova vida para viver mentindo. Ao contrário, é para largar a vida passada e falar a verdade. Deus chamou a mim e a você para falar a verdade. Amém, amados? Você crê nisso? Amém. Fala para a pessoa que está do seu lado, meu irmão: Deus chamou a gente para falar a verdade. Pastor, é que você não sabe os negócios que eu faço. É que os negócios que eu faço, se eu não contar uma paia lá,
Paia é mentira no interior há uns 30 anos atrás, tá, gente? Os mais velhos devem saber. Então, se eu não contar uma paia... Você lembra, né, Cláudia? Obrigado, viu, por lembrar. É velho que nem eu. E a gente fala, esse cara contou uma paia. A gente falava assim. Lá no interior, em Araçatuba, o tempo que eu morei, o pessoal, quando mentia, para você não falar na cara dele, você virava de lado e fazia assim, ó. Mentiroso. E tem gente que fala assim, eu preciso fazer um negócio e eu tenho que mentir, pastor. Se eu não mentir... Não, você tem que falar a verdade. Não, mas o meu emprego exige. Então ore e peça para Deus te dar outro emprego para você trabalhar e falar a verdade. E eu tenho certeza que Deus vai te dar outro emprego para você falar a verdade. Você não precisa mentir. Você depende de Deus, você não depende da empresa onde você trabalha. Você tem que aprender a depender de Deus. E aqueles que falam a verdade serão abençoados por Deus. Amém, irmãos? Para encerrar aqui alguns textos para te ajudar a entender tudo isso. O primeiro deles está em Efésios capítulo 4, versículo 25. Paulo escreveu o seguinte: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. A gente tem que aprender a falar a verdade uns aos outros. Êxodo capítulo 20, lá nos mandamentos, versículo 16, Deus disse ao povo: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, não inventa mentira, paia contra o teu próximo. Para de ficar mentindo. Em Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10, Paulo escreveu o seguinte: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Ou seja, qual era a minha vida? Eu caminhava aqui, eu era maior mentiroso, maior contador de paia. Aí um dia Jesus me acenou. Ai, Jesus, você quer uma nova vida? Quero. Então venha, recebe essa nova vida. E o que eu faço com essa velha? Joga fora. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tudo se fez novo. Amém, amados? Não é isso que diz lá em 2 Coríntios 5,17? Aí eu recebi uma nova vida. Foi o que Paulo falou aqui. Se vocês se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo. Eu peguei aquela capa, joguei fora e me revesti desse novo, o qual está sendo renovado a cada dia em conhecimento à imagem do seu Criador. Eu sou cristão, eu deixei a mentira para trás, agora eu falo a verdade. Provérbios capítulo 12, versículo 22, Salomão escreveu: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas o Senhor se deleita com os que falam a verdade. Deus ama aquele que fala a verdade. Salmo 101, versículo 7, o salmista escreveu assim, como se Deus estivesse falando: quem pratica a fraude não habitará no meu santuário, o mentiroso não permanecerá na minha presença. E quando você lê textos como esse, você começa a entender por que tem tanta gente desviada, por que tem tanta gente fora da igreja, por que tem tanta gente dentro da igreja que não é abençoado, não vai para frente, porque ele ainda vive nas mesmas práticas do passado. Salmo 109, versículo 1 e 2 diz: ó Deus, a quem louvo, não fiques indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras ao meu respeito. Salmista falando: Deus, tem gente mentindo ao meu respeito, mas que o Senhor possa intervir, não fique indiferente. E meu irmão, se tem uma coisa que Deus preza é a verdade. Se você estiver vivendo em verdade, por maior que invente, por pior que seja a mentira que inventarem contra você, a verdade sempre vai prevalecer. Deus está sempre conosco. Amém? Provérbios 14, 5 diz que a testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. E você sabe que na época de Jesus mentiram para que Jesus inclusive fosse preso. Na época de Estevão ele foi apedrejado e precisou de testemunhas que testemunharam contra ele, mesmo ele falando a verdade e vivendo a verdade. A testemunha sincera não engana, mas a testemunha falsa transborda em mentiras. Provérbios 6,16, guarda esse texto, diz que há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Provérbios 21,6 diz que a fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fugídia e armadilha mortal.
João 8, 31 e 32, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Eu tenho essa nova vida. Pô, você tem essa nova vida? Você quer entrar no céu? Quem quer entrar no céu aqui? Todo mundo, glória a Deus. Guarda esse texto, Apocalipse 22, 15. Fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, assassinos, idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Por isso, meu irmão, minha irmã, quem tem o costume de mentir, tem que parar com isso em nome de Jesus. Tem que viver uma vida de verdade. Nós somos chamados para viver a verdade. Nós somos chamados para falar a verdade. Nós somos chamados por Deus para marcar essa geração. Essa geração que está cheia de mentira. A gente tem que falar a verdade. Amém? Eu gostaria de orar com você por isso. Se você pode, fique em pé, nós vamos orar juntos. Em nome de Jesus.